Candidato, boa tarde, candidato. Boa tarde, Excelência. Candidato, em relação a direito penal, no que consiste o delito préter doloso? Excelência, o delito préter doloso é aquele delito onde o agente ele tem a intenção da culpa, aliás, ele tem uma atitude criminosa que seria, vamos supor, agredir a vítima e por algum acidente a vítima tropeça, cai e morre. Então, assim, a intenção dele seria a agressão, mas proveniente a isso ocorre a morte. Então, ele teve dolo na agressão, mas ele teve culpa na morte. Daí se tem o exemplo de delito préter doloso. Então, a morte não se deu por acidente, como o senhor havia falado, mas por culpa. Isso, a morte por culpa, Excelência. Perfeito. Então, sinteticamente, eu repito a pergunta. No que consiste o crime préter doloso? Consiste numa condição onde o objetivo é o dolo, mas a culpa... Não, eu posso reformular, Excelência? Sim. Onde se tem o resultado da culpa proveniente de uma atitude dolosa. Então, seria uma conjugação de dolo mais culpa? Sim, Excelência. O crime préter doloso admite tentativa? Não, Excelência, não admite tentativa. O senhor se lembra de mais infrações penais que não admitem tentativa? Excelência, eu poderia citar as contravenções penais. Em relação a processo penal, o inquérito policial é sigiloso? Sim, Excelência. Dentre várias definições do inquérito policial, uma delas é ser sigiloso. Se eu puder falar só um pouco mais próximo do microfone para captar o áudio, tá bom? O senhor se recorda de outras características do inquérito policial, além dessa que foi mencionada? Sim, Excelência. Ele deve ser escrito, oficioso, sigiloso, como o senhor disse, dentre outras. Eu lembro que são 8 definições, mas não me recordo no momento das outras definições. Perfeito. Em relação à prisão temporária, a prisão temporária é uma prisão definitiva ou cautelar? Excelência, a prisão temporária ela está prevista em lei específica e um dos motivos dela é para o bem do andamento do processo, e ela é uma medida cautelar. Por que é cautelar e não é definitiva? Ela não é definitiva porque a prisão definitiva ela seria a prisão da pena em si, depois do trânsito em julgado. Aí a prisão cautelar ela não tem todo o processo de julgamento que é necessário para ser uma prisão definitiva. Quais os prazos da prisão temporária? Excelência, para o réu solto, o prazo é 30 dias e para o réu preso é 10 dias. O senhor tem certeza? Sim, Excelência. O senhor realmente tem certeza? Sim, Excelência. Perfeito. Existe diferença de prazo se o crime é hediondo ou não hediondo? Excelência, eu peço a liberdade para citar uma lembrança que eu tive que, por exemplo, na lei de drogas seria 30 e 90 dias. O senhor não está confundindo o prazo de conclusão do inquérito policial com o prazo de prisão temporária? A partir dessa indagação, o senhor mantém o que o senhor disse sobre o prazo? Perguntei o prazo da prisão temporária, não o prazo de conclusão do inquérito policial. Eu peço a licença para retificar que realmente eu me referi a prazos de inquérito policial, como o senhor citou, e o prazo para a prisão temporária seria 90 dias, e ele pode ser prorrogado por igual período. O senhor tem certeza? Sim, Excelência.
Perfeito. Em relação a direito administrativo, o senhor consegue diferenciar interesse público primário de interesse público secundário? Excelência, o direito público... pode repetir, por gentileza? Claro, diferenciar interesse público primário e interesse público secundário? O interesse público primário, ele visa toda a coletividade, o bem comum. O secundário, ele seria para uma área específica, pelo que eu me recordo, Excelência. Se, por exemplo, o poder público desvia dinheiro que numa lei orçamentária está dotado para a educação e ele desvia para a saúde, foi atendido o interesse público primário? Excelência, tanto educação quanto saúde são direitos públicos assim de ordem que atende toda a coletividade, mas ele não segue o princípio por conta de uma irregularidade. Isso não é permitido desviar da educação e da saúde, apesar da importância de ambas. Outra pergunta, você lembra quais os princípios que regem a administração pública do artigo 37 do Código Penal? Excelência, eu me lembro dos que regem o artigo 37 do Código Constitucional. Perdão, Constituição Federal. Que seria a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios sempre estiveram na Constituição ou algum foi inserido depois? Os primeiros foi legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Aí, conforme a lei de 92, aí em 98 foi incluída a eficiência. O senhor se lembra qual a emenda constitucional que inseriu a eficiência? Que é uma reforma importante na Constituição? Não me recordo, Excelência. Com relação a direito constitucional, medida provisória pode versar sobre matéria penal? Excelência, eu entendo que a medida provisória ela pode versar sobre uma lei excepcional, por exemplo. Perguntei sobre matéria penal. Então, sobre uma situação de guerra, por exemplo, que você tem uma lei excepcional, eu creio que se enquadraria numa situação penal, onde as leis mudam. A Constituição permite que medida provisória verse sobre matéria penal? Sim, Excelência. O senhor tem certeza? Não tenho certeza, mas acredito que sim. A Constituição Federal tem a seguinte dicção: é vedada a edição de medida provisória sobre matéria penal. Esse é o texto da Constituição. Diante disso, eu volto a perguntar: a Constituição autoriza a medida provisória em matéria penal? Excelência, com base na sua citação, não permite. O senhor sabe se o Supremo admite medida provisória em matéria penal? Excelência, o Supremo, como ele tem as emendas constitucionais, eu acredito que isso pode ser um assunto discutido no Supremo. O Supremo, na verdade, tratou disso no Estatuto do Desarmamento, né? Aquelas hipóteses dos artigos 30, 32, vieram para medida provisória. O Supremo não viu nenhuma irregularidade nisso. Com relação a direitos humanos, o senhor saberia dizer para mim no que consiste a vedação do retrocesso em sede de direitos humanos, também chamado de efeito cliquet? Sim, Excelência. Isso significa que o direito humano ele não pode retroagir no sentido de que os bens, assim, o direito do cidadão, do direito humano, ele não pode ser abdicado e não pode retroagir no sentido de extinguir alguma lei. Por exemplo, algum país retroagir no sentido de admitir a pena de morte, uma vez que já não admitiu. Nossa Constituição admite pena de morte? Sim, Excelência, em caso de guerra declarada. Como é que se dá essa pena de morte?
Excelência, eu nunca vi um caso desse e também... Nunca não, houve. Então, assim, Pelo menos dessa Constituição. então, eu não saberia os trâmites caso isso acontecesse. Por fuzilamento. Fuzilamento? Perfeito. Estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, Excelência. Nunca vimos oficialmente. Espero que não vejamos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Excelência. Quer tomar uma água? Quero. Criminologia. Você poderia me diferenciar os métodos indutivo do dedutivo? Sim, Excelência. O método indutivo é aquele método experimental onde o pesquisador, o autor, ele observa os fatos criminosos. E o dedutivo é o que ele tira as conclusões da observação. Em qual escola? Cada um? Ambos da escola positiva. O dedutivo é da escola positiva também? Sim, Excelência. O que é vitimização, heterovitimização? Excelência, a heterovitimização é quando a vítima ela se culpa por ter ocorrido o crime. Por exemplo, um exemplo clássico seria da mulher que ela sofreu um assédio ou uma importunação e ela pensa ser a culpada pela roupa que ela está vestindo, pelo horário que ela saiu ou pelo jeito que ela estava andando. Um exemplo. E o que diferencia da sobrevitimização? A diferença é que a sobrevitimização trata-se de uma revitimização, de uma dupla vitimização. A sobrevitimização ela pode ocorrer, por exemplo, na delegacia, onde ela pode ser desacreditada do crime ou desrespeitada na delegacia com uma interpelação indevida, dentre outras situações. A sobrevitimização, ela está presente em qual classificação da vitimização? Na vitimização secundária, Excelência. E na secundária, qual outro objeto que ocorre da criminologia? Na secundária. Nós podemos associar a vitimização secundária com a cifra negra. Assim, por medo da vitimização secundária, a pessoa... Objetos da criminologia. Objetos? Você mencionou a polícia. A polícia está em qual objeto? Está no controle formal. Na ordem cronológica dos objetos da criminologia, por favor. Quais são os objetos de estudo da criminologia? Excelência, os objetos é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Agora, sobre a ordem cronológica, eu acredito que a vítima e o criminoso sejam os últimos, porque o crime era mais estudado que o criminoso. Eu acredito que seja nesse sentido que o senhor queira saber o sentido da cronologia. Quando é que voltou a estudar a vítima na criminologia? A vítima ela teve a idade de ouro, mas ela voltou a ser estudada após a Segunda Guerra Mundial através de Benjamin Mendelsohn, que fez uma classificação das vítimas. Tem a ver com o Holocausto. Quem foi o primeiro expoente a voltar a estudar a vítima, que voltou à tona a vítima? Foi Benjamin Mendelsohn, em 1947. Foi ele que voltou? Ou ele que fez a classificação da vitimologia? Ele fez a classificação, mas antes podemos citar o Han Gross também, em 1901. Certo. Dentro da classificação do Benjamin Mendelsohn, o suicídio se enquadra em qual delas? Se encaixa na vítima unicamente culpada. Uma pessoa que vive numa comunidade ou é um ex-presidiário, ela é taxada em qual teoria da criminologia?
Excelência, um reincidente, uma pessoa que já praticou o crime, ele é fortemente candidato a entrar na teoria do etiquetamento. Por conta dele ele gasta poucos minutos da sua vida cometendo um crime, aí ele paga já, tem todo o ritual que ele passa na prisão, assim, de revista, de cumprir a pena, e essa pena ela se estende muitas vezes depois, quando ele é solto e ele perde a oportunidade de emprego, é desacreditado mesmo tendo pagado toda a sua dívida. Seria a teoria do etiquetamento. E ela se encontra em qual escola? Se encontra na escola clássica, teoria do conflito. Clássica? Não, perdão, Excelência, na escola positiva. Positiva? Sim. Tem certeza? Certeza. Qual que é a diferença de sociopata para psicopata? Excelência, a diferença entre ambos seria o modo dele se socializar com as pessoas, assim. Então, o sociopata é uma pessoa que ele se dá com todos, ele tem uma convivência social muito boa e mesmo assim ele comete crimes, diferente do psicopata, que ele é um ser antissocial, digamos assim. Tá bom. Controle social terciário. Formal terciário. Ele entra em qual classe da prevenção? Excelência, por se tratar da ressocialização, eu enquadraria ele na prevenção. Perdão, Excelência, você perguntou da prevenção mesmo? Prevenção. É na prevenção primária, que seria... Você ressocializa o preso na prevenção primária? Não, na terciária, perdão. Por quem? Qual o controle social formal? É a sociedade em si, assim, porque... A sociedade vai ressocializar o preso? seria os meios, seria todo o conjunto que faz ele voltar a ser, porque a socialização dele é muito mais que a família, teria até a ver com aquela questão que nós voltamos do etiquetamento, assim, que seria uma questão dele ter a convivência social de volta, assim. Então, seria evitar o etiquetamento, seria uma forma de socializar esse cidadão. Satisfeito. Obrigado. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, Excelência. O senhor estudou informática? Está bem na matéria? Acredito que sim, Excelência. É? Gosta da matéria? Gosto. Certo. Bom, vamos falar sobre periféricos. Sim. O que são periféricos híbridos, por gentileza? Excelência, periféricos híbridos são aqueles que são tanto de entrada como de saída. Um exemplo que podemos citar é o scanner, que ele pode ser tanto de entrada como de saída. Entrada e saída do quê, candidato? Por exemplo, na digitalização é a entrada de imagem, na impressão é a saída da imagem. Aliás, do texto, da imagem, enfim. Certo. Então, o periférico híbrido, ele tem essa dupla função. Dupla função, entrada e Certo. saída. E o periférico de saída? O periférico de saída, as informações dele principais são de saída. O monitor é um grande exemplo de periférico de saída. E ele é um componente obrigatório para o funcionamento do computador, o periférico de saída? Ele é muito importante, Excelência, mas um computador ele pode funcionar sem o periférico de saída. Então, ele não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é importante. Certo. A placa-mãe é um periférico? Excelência, eu acredito que a placa-mãe ela seja o receptor de periférico. Então, neles um periférico de entrada e ela passa a informação do periférico saída. Eu não classificaria a placa-mãe como periférico. Certo. Existem duas categorias de placa-mãe. O senhor poderia dizer quais são? As categorias são on-board e off-board. Pode falar um pouquinho a respeito? A on-board ela tem os componentes acoplados em si, como placa de rede, algo do tipo. A off-board ela não tem nada, tudo deve ser acoplado nela. Então, os componentes auxiliares eles não estão fisicamente conectados, é isso? Isso, na off-board não estão, na on-board a maioria estão.
Certo. A onboard, só complementando, ela é difícil você dar um upgrade na máquina quando ela é o onboard. Por quê? Porque os periféricos nela inseridos não dá para desacoplar e colocar um mais moderno, por exemplo. Elas podem ter slots disponíveis ou não? Alguns sim, Excelência. Alguns? Sim. Certo. Falando agora de processadores, certo? Certo. Quais são as principais características dos processadores? Excelência, os processadores eles servem para você passar informação para o HD e fazer o funcionamento do sistema. Pela importância do processador, é importante que ele tenha um cooler para refrigerar, porque ele é o cérebro do computador. Certo. Existem processadores de 32 e 64 bits, certo? Qual a diferença entre eles? Excelência, o processador de 64, apesar de parecer 2 vezes mais, mas ele tem uma capacidade cerca de 8 vezes mais que o de 32. Então, a diferença entre eles é que o de 64 ele pode processar numa velocidade muito maior e nos componentes atuais, o de 64 é praticamente essencial. Certo. Para a gente finalizar a informática, quais são as características da memória RAM? Perdão, Excelência. Memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil, ela é uma memória que tem grande capacidade de armazenamento e ela tem também a capacidade de instalações de programas e drivers. Você falou que a memória RAM é uma memória volátil. O que isso significa? Significa que ela pode ser alterada. Certo. E ela é temporária? Sim, Excelência. Perfeito. Vamos passar agora para a língua portuguesa? Eu gostaria que o senhor discorresse sobre a semântica. Me dê um conceito de semântica, por favor. O que é a semântica? Excelência, pelo que eu me recordo, diferente da sintaxe, a semântica ela trata-se do eu diria do bom funcionamento do som, assim, digamos assim, da concordância em si. Nesse sentido. Não seria o estudo do significado das palavras que compõe a língua portuguesa? Excelência, esse tema foi objeto do meu estudo há bastante tempo. Preciso revisá-lo. O senhor vai revisar quando? Hoje mesmo. É que o senhor está na sua arguição. Então o senhor pretende estudar isso para o próximo concurso? É isso? É para conhecimento, Excelência. Perfeito. A semântica ela pode ser dividida em descritiva e histórica. O senhor sabe dizer a diferença entre as duas? Excelência, a semântica histórica trata-se da semântica que a gente vê nos livros, como Machado de Assis, e a descritiva seria a semântica no sentido da linguagem atual. Perfeito. Falando agora sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Qual a diferença entre ambas? Excelência, a linguagem denotativa seria a linguagem literal, seria a linguagem ao pé da letra. A linguagem conotativa seria a linguagem no sentido figurado, naquele sentido do que você quer dizer. Me dá um exemplo de linguagem denotativa, por favor. Um exemplo de uma frase que tem a linguagem denotativa assim: o pé da mesa está quebrado. E conotativa? Luciana é uma flor. Certo. Candidato, o que se entende por hipérbato? Excelência, hipérbato é uma figura de linguagem onde se tem o exagero do item. Por exemplo, ela chorou rios de lágrimas. O que se entende por sinônimo, candidato? Excelência, é sinônimo a pergunta? Excelência, sinônimo trata-se de palavras que ela tenha o mesmo sentido, o mesmo significado. O senhor pode me dar um sinônimo de sarar? Sarar. Sarar. Um sinônimo para sarar seria curar, sanar.
De banda. De banda seria conjunto. De faixa. Se for uma faixa no sentido de pano, poderia ser um cinto. Agora eu gostaria que o senhor definisse monossemia e citasse exemplos, se possível. Monossemia. Excelência, eu não me recordo do termo monossemia. Polissemia. Excelência, eu posso reconsiderar minha resposta? Pode ficar à vontade. Quando o senhor citou polissemia, me veio à memória polissemia, uma palavra que tenha vários sentidos. Por exemplo, a palavra ponto, que pode ser ponto final, ponto de ônibus, enfim, o ponto que nós estamos tratando agora. A monossemia seria uma palavra que tenha um único sentido. Perfeito, candidato, eu estou satisfeito. Muito Obrigado, obrigado. Excelência. Muito bom, gostei, tirando a parte que você falou que você ia estudar depois do... Você não faça no seu dia, por favor. Aqui eu entendi o contexto, tá? Que a gente está num treinamento, mas você foi muito bem, tá? Foi muito bem. Eu fiz algumas observações aqui que eu quero passar rapidamente com você, tá? Eu notei que, principalmente quando você não tem muito contato com a matéria, se tem alguma dificuldade, você faz uma careta quando você vai começar a resposta. Então, você tem que controlar esses cacuetes, que é algo que a gente conversou nos slides, tá? Mas, de modo geral, você tem bom contato visual, você é respeitoso, você tem uma boa impostação de voz, tá? Então, é só um toque para você não deixar transparecer quando, eventualmente, você não dominar o tema, tá? Tentar controlar o seu semblante. Algo que gritou, assim, aos meus ouvidos, ao ouvido dos professores, você repetiu por várias vezes dolo, é dolo. Tá? Então, algumas expressões, você não tem formação jurídica, então a gente não pode obrigar que você tenha um conhecimento amplo aí em direito, mas algumas coisas são básicas, né? Entra no campo das noções de direito, né? Então evita, tá? Dolo, tá? Você tem um bom posicionamento nas mãos. Você falou para o professor Pardal, acho que sim, mas não tenho certeza. Então, na banca você não pode se posicionar dessa forma, tá? Então, eu penso que sim, eu entendo que sim, certo? Esse negócio de não ter certeza não é legal você usar. Notei alguns erros de português. Você iniciou algumas frases com é quando trata-se. É quando é muito informal, tá? Os objetos de estudo da criminologia cuidado com a concordância. Os objetos de estudo da criminologia são, certo? Mas você tem um bom uso do pronome de tratamento, tá? E toma um pouquinho de cuidado com o microfone, com a distância do microfone. Mesmo depois da gente pedir para você falar próximo, você continuou usando ele longe. Então, toma cuidado com isso. Vai ter o apoio, o suporte do microfone. Então, perceba se a sua voz está reverberando legal nas caixas de som, tá? Então, você foi muito bem em informática, você arrebentou em informática, acertou tudo, mas português vale aqui uma boa... A sua sorte é que você acertou as duas. Depois que eu falei de polissemia, você lembrou de monossemia. Então, você acertou as duas questões. Senão, você não teria atingido 50% aqui. Então, toma cuidado com língua portuguesa. Beleza? Um ponto importante que eu verifiquei é a sua característica. Vai ser difícil tirar. Você fala rindo. É difícil você tirar isso de você. Você responde meio com um sorriso. Então, só toma cuidado assim para não exagerar. Começa a responder no fórum do espelho e verifica isso. E eu falei aqui no começo, na parte da manhã, só invadindo um pouco a área do professor Pardal, prisões, inquérito policial, tem que estar na ponta da língua. Ponta da língua. O professor vai falar, você não pode errar prazos de prisões, inquérito policial. Inquérito policial não é réu. Tá? Cuidado com isso. O prazo, o réu preso, o réu solto. Não é réu. Cuidado com isso. Criminologia. Você foi bem. Tá? Só que assim, você acertou pontos importantes e errou pontos fáceis. Tá? Por exemplo, método dedutivo. Escola clássica. Faça uma linha imaginária. Faça todo mundo uma linha imaginária da criminologia. Escola clássica. Quais são as características? Positiva. Quem são os expoentes? O que defendeu cada uma? Moderna.
Você não pode chegar na teoria da rotulação social, etiquetamento, e falar escola clássica. Se é um criminólogo na mesa, ele te reprova. Vai te dar uma nota 0. Que aí você errou uma coisa grave. Então, toma cuidado. Faça essa subdivisão e vai jogando cada uma. Foi isso que eu percebi assim, nos erros. Por exemplo, aquelas classificações da prevenção. Primária, secundária, terciária, da prevenção. Não sei se você levou para vitimização, que é um dos erros que muitos candidatos cometem. Vitimização primária, secundária e terciária. Prevenção primária, secundária e terciária. São bem diferentes. E cuidado com o sociopata e psicopata. Tem divergência, mas não é aquilo que você disse. O psicopata, ele nasce criminoso. O sociopata, o próprio nome diz, é um sócio. Ele teve um problema grave na primeira infância. E depois os dois têm o mesmo modo operandi no decorrer dos crimes. Só que o início que é diferente. O meio e o final é igual. Tá? Bom, em direito penal, o Edu adiantou a questão do dolo. Você repetiu mais uma vez, dolo. Então, ainda que sejam só noções, isso é uma noção. Né? Isso está abarcado na ideia de noção de direito. Pelo que eu percebi aqui, na minha parte, foi a que você teve mais dificuldade. Né? A parte do prazo, por exemplo, da temporária, que é um tema que você teria que matar, então estava num nível ali bem razoável para o cargo. Na parte de direito penal, eu comecei com uma pergunta simples: o que é crime préter-doloso? E não saiu. Aquele conceito que você deu estava errado. Eu não fui muito exigente e não te apertei demais porque eu não quis. Mas não saiu o conceito. Tanto que eu dei o conceito para você depois. Né? E você deu exemplo. Eu perguntei o que é. Eu não pedi para dar exemplo. Então, toma cuidado com isso. Depois, na parte de constitucional, também eu perguntei de medida provisória. É texto da Constituição que eu perguntei para você. Depois eu perguntei do julgado do Supremo, aquilo você não tinha obrigação de saber, mas saber que a Constituição vedava, isso você teria que saber e matar de pronto. É texto de lei, texto de Constituição. Né? O nosso administrativo, também a ideia de interesse público, primário, secundário, a resposta do interesse público secundário não foi satisfatória. Pelo que eu percebi, nessa parte de noções de direito, eu sugeriria que você intensificasse para lapidar um pouco, porque ficou no limite ali da metade da nota. Tá? Se você pega um examinador um pouco mais rigoroso, poderia reprovar. Então, eu sugiro que você intensifique nessa parte de noções de direito. Depois, em criminologia, algumas coisas você respondeu. Na parte de Edu, achei que você até que foi bem, mas na minha parte você tropeçou bastante em pontos que você não deveria tropeçar. Tá bom? Qual que é a sua formação? Pessoal, em razão do grande número de futuros escrivães que temos aqui hoje, a gente vai fazer uma banca extra de escrivão, tá? Para vocês. Parabéns.